vendo aí. Então vamos lá. A gente vai falar sobre um texto muito interessante, né? Um texto que eu pessoalmente gosto bastante, mas estou aprendendo a fazer uma nova leitura sobre esse texto. É um texto bem, entre aspas, difícil para muitos, mas ao mesmo tempo bem fácil para a gente aprender e entender. Tem muito a ver com o propósito que a gente está, de certa forma, vivendo hoje. Então, acho que eu queria que você prestasse bastante atenção nessa ideia do propósito, para a gente depois entender o texto, né? Para a gente poder compreender o que exatamente o texto quer dizer para a gente. Ou qual aplicação a gente pode fazer na nossa vida. Então, a gente vai falar no livro de Números, tá? Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Números. Pode ser no capítulo 1 mesmo. Tá lá dentro da minha bolsa. Ali, ó. Números, capítulo 1. Essa bolsa marrom. Para a gente compartilhar sobre um pouquinho da história do povo durante a travessia no deserto, né? Vai cair o celular. Então, isso que o texto quer dizer. Ajeitou aí, gente? Vamos lá. E aí, então, a gente precisa primeiro entender o propósito, né? Então, o propósito que o povo está vivendo nesse momento é o propósito de alcançar o lugar prometido. É o propósito de alcançar a terra que Deus prometeu para eles. Então, Deus está falando com o seu povo através, desde quando Deus tira, né, o povo do Egito, até o momento onde Deus começa a guiá-los durante o deserto. Estou olhando aqui para ver se tem alguém fazendo barulho. Acho que é o meu fone mesmo. E aí, então, a gente precisa entender esse momento. O momento onde o povo está numa certa transição ou está numa certa caminhada em direção ao propósito de Deus, em direção à promessa que Deus fez para aquele povo, promessa que Deus fez para Israel, que era a terra prometida. Então, a gente precisa entender bem a ideia do propósito. Por que a ideia do propósito? Porque o propósito está no destino, né? De certa forma, o destino é o propósito do povo. Qual é o destino? O lugar da promessa, a terra da promessa, o lugar onde aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deu como herança, como propósito, vai se materializar, vai se concretizar. Então, a gente está querendo iniciar aqui falando a respeito de um propósito. Então, isso pode ser aplicado na nossa vida. Pode ser aplicado na sua vida hoje. Talvez você também esteja em direção ao propósito de Deus, em direção ao lugar onde Deus vai, de alguma forma, estabelecer todos os planos dele na sua vida. Tudo aquilo que ele determinou, tudo aquilo que ele planejou para você, vai ser, de alguma forma, realizado, né? Tudo aquilo que Deus tem como promessa, herança, de alguma forma, propósito, né? Eu não quero nem frisar muito a ideia de promessa, mas sim de propósito, vai ser concretizado. Então, o propósito de Deus com o povo é levá-los até a terra prometida. Então, talvez cada um de nós aqui temos um propósito, né? Temos um propósito diante de Deus e que talvez estejamos nesse processo até o propósito de Deus. Se a gente for olhar para a nossa vida como comunidade hoje, por exemplo, se a gente for falar do ministério, virei outra vez, da igreja que Deus está estabelecendo, nós estamos justamente nesse tempo, o tempo onde nós estamos prestes a concretizar um novo ciclo, uma nova parte daquilo que Deus falou conosco, né, e que a gente compartilhou com vocês, sobre uma nova estação, um novo lugar, uma nova, de certa forma, uma nova identidade. Então, de certa forma, nós estamos nesse processo até chegar nessa transição, até chegar aonde Deus vai estabelecer todas as coisas. Então, por isso, particularmente, eu estou olhando bem para esse texto, que isso deixa claro como foi essa travessia, ou como foi esse trajeto até chegar no propósito de Deus. Então, talvez a gente olhe aí Números
de uma forma especial, olhando para esse propósito. Então, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é me comprometer com você a tirar do texto aplicações para a minha vida e que talvez se aplique à sua vida também. Então, a ideia é olhar a história do povo durante essa travessia do deserto, olhar a história do povo diante da busca pelo propósito de Deus, da busca pela concretização daquilo que Deus prometeu e, de alguma forma, tirar uma aplicação prática para a nossa vida. Tirar uma aplicação que possa nos ajudar a caminhar nesse sentido, que possa nos ajudar a encontrar esse lugar. Isso é muito importante porque ninguém quer ficar perdido no deserto, ou ninguém quer ficar sem alcançar o propósito de Deus na sua vida. Porque se tiver alguém aqui, nessa reunião aqui, que não quer alcançar o propósito de Deus, eu vou dizer que essa mensagem não é para você. Tudo que a gente vai falar aqui, talvez em mais de um encontro, não se aplica à sua vida se você é alguém que não quer encontrar ou ir ou chegar no lugar do propósito de Deus para a sua vida. Então, nós vamos ser bem claros aqui quanto às aplicações. Era isso que eu queria transmitir para vocês, porque é algo que eu estou fazendo para a minha vida. Então, se eu estou fazendo para a minha vida, eu posso, de alguma forma, compartilhar isso com você para que Deus possa, talvez, abençoá-lo. Deixa eu só ligar aqui o carregador do notebook. Gente, espera aí. Rapidinho. Senão vai acabar a bateria do noite. Pronto. Liguei. Vamos lá. Então, todo mundo entendeu essa primeira parte, gente? Eu queria muito que vocês participassem aqui na questão do entendimento. Qual o objetivo aqui? Vocês entenderam? Sim ou não? Fala, gente. Sim. Então, é a ideia de nos achegarmos ao propósito de Deus e aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui. E talvez aquilo para o qual Deus tem para nós como comunidade também, como igreja. Então, vamos lá. Qual é o detalhe interessante do livro de Números, gente? Qual é a ideia que Deus ele vai nos estabelecer e que Números vai começar a falar algo interessante? Onde começa a história de Números aqui, só para a gente se situar? Números começa exatamente quando o povo já saiu da terra do Egito. Então, o povo já fez a saída do Egito. O povo, de alguma forma, já caminhou até um ponto estratégico, que é o Monte Sinai, onde Deus vai se apresentar para o povo. Então, Deus, todo mundo lembra dessa história, Deus se apresenta lá no Monte Sinai, o monte começa a sair fumaça, é relâmpago, é uma coisa ali que traz um certo medo para o povo, inclusive, né? É aquela visão assustadora da presença de Deus naquele monte. Moisés desce com as tábuas da lei, então Moisés vem com os mandamentos para o povo no Monte Sinai. E agora o povo está, Números está dizendo, no capítulo 1, que o povo está justamente nesse deserto, né? Logo ali após essa experiência do Monte Sinai, onde Deus ele se revela para o povo, dá as instruções, dá as leis para o povo. De alguma forma, agora o povo está habilitado a iniciar uma caminhada. Então, é um período de início. O povo vai começar a caminhar. Então, a Bíblia diz assim, no versículo 1, de Números 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então vamos lá, olha a primeira coisa que acontece. Deus fala para Moisés e para Arão: agora que vocês eu já me manifestei no monte, dei as leis, agora o povo está todo ali no deserto, pronto para iniciar a caminhada. Aí Deus diz para Moisés e para Arão: olha, faz uma contagem de todo mundo.
começa a contar todos os povos, todas as famílias das tribos por homens, né, que sejam da idade acima de 20 anos. Então, aqui a gente tem um marco na contagem. Deus só começa a contar homens a partir de 20 anos, que são homens habilitados à guerra. E aí ele começa, lá no capítulo 1, vai começar a fazer toda uma contagem. É um censo que é realizado. Então, como conta todas as famílias, de todas as tribos, os filhos, netos. A única tribo que não é contada, os únicos que não entram nessa contagem são os levitas. A gente vai falar disso daqui a pouco, por que eles não entram nessa contagem. Mas, de resto, entra todos os homens dessa idade. Só para vocês terem uma curiosidade, não sei se você tem curiosidade, mas assim, só para vocês terem uma ideia, o número de homens que foram contados aqui dá aproximadamente 600 mil. Então, assim, só de homens acima de 20 anos. Imagine contando todo o povo, com as mulheres, filhos, crianças, idosos. Ou seja, estimam-se alguns estudos que era mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, era muita gente, era um povo de fato numeroso. Então, era muita gente que precisava caminhar, que precisava ir em direção ao propósito da Terra Prometida, ou ao propósito de Deus na vida deles. Então, Deus vai dizer que os levitas não são contados, e agora vamos pular lá para o capítulo 2. Abra sua Bíblia no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Olha o que o texto diz, em Números 2, capítulo 1, e aqui a gente começa a fazer uma aplicação prática. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Deus começa agora, no versículo, ou no capítulo 2 aqui, a organizar o povo. Então, olha que interessante, queridos, que eu queria começar aplicando na nossa vida aqui. Deus, quando está nos estabelecendo para um movimento, quando está estabelecendo o povo dele de Israel para um movimento em direção à Terra Prometida, a primeira coisa que Deus vai fazer, além da contagem, né, Deus vai fazer uma contagem desse povo e logo em seguida ele vai fazer uma organização. Então Deus vai organizar o seu povo. Deus vai dizer para o seu povo como eles deviam se organizar, como eles deveriam ficar acampados. Então, Deus começa a dar algumas direções específicas de lugares. Então, por exemplo, para você ter ideia como Deus organizou o arraial, o acampamento, ficaria o seguinte, se você for ler Números 2 aí, a tenda da congregação ficaria no meio, e aí teria os acampamentos das tribos ao redor da tenda da congregação. Então, imagina um quadrado, você imagina aí um quadrado, e no meio desse quadrado tem um outro quadradinho menor. Então, seria mais ou menos assim, as tribos ou os acampamentos das tribos ficariam ao redor, montando um quadrado, e a tenda da congregação ficaria no meio. A tenda do encontro ficaria no meio. Entre esse espaço da tenda e dos acampamentos ficariam os levitas. Os levitas ficariam no meio ali entre a tenda e os acampamentos ali das famílias por tribos. Então, Deus começa a organizar o seu povo, Deus começa a organizar a galera. Então, Deus vai começar a dar tarefas. Deus vai dizer assim, olha, os levitas, eu quero eles para mim porque eu vou dar uma tarefa para eles. Então, ele separa lá os 3 filhos de Levi, né, Coate, Gerson e Merari, para que eles possam ser responsáveis pelas coisas da tenda. Então, cada filho desse, ou cada família dessa, tinha uma responsabilidade. Os coatitas levavam só os utensílios. Então, eles tinham que pegar todos os utensílios quando a tenda fosse andar, ou quando o acampamento fosse andar, eles pegavam todos os utensílios, enrolavam em panos azuis, né, os filhos de Gerson ia lá, pegavam todos os tecidos da tenda, guardava tudo, era toda uma organização para que o povo pudesse andar, para que o povo pudesse caminhar, para que algo pudesse ser estabelecido numa direção. E aí você vê ali coisas até interessantes sobre
como o povo deveria se comportar diante disso, né? Ele vai falar ali no capítulo, por exemplo, ele vai falar no capítulo 5, né, que os leprosos tinham que sair do meio do acampamento, tinham que ficar do lado de fora. Fala sobre a lei ali de quem cometeu pecado contra alguém, tinha que confessar esse pecado e restituir aquela pessoa do pecado que ela tinha cometido sobre ela. Fala ali da oferta do ciúme, que o homem podia oferecer diante do sacerdote quando ele desconfiasse que a sua mulher tivesse tido uma relação sexual sem o conhecimento dele, ou um adultério, né, no caso. Ele levava isso diante do sacerdote, o sacerdote fazia uma água amarga para a mulher beber, para ver se ela realmente tinha tido relação ou não. Então, Deus começa a estabelecer princípios de organização, de como a coisa deveria acontecer. Deus vai falar para o povo a respeito do caminho que eles deveriam seguir. Então, se a nuvem pousasse sobre a tenda, era o sinal que eles tinham que ficar ali esperando a nuvem andar. E quando a nuvem começava a andar, o povo tinha que levantar acampamento e ir atrás da nuvem, né, como um sinal de Deus que era o momento de caminhar, que era o momento de ir em frente. Então você vê da parte de Deus até o capítulo 10 ali, 9 e 10, toda uma organização, toda uma direção de como o povo deve seguir, de como deve ser a caminhada desse povo. Então, tem uma separação das tribos, tem um local para parar certinho, tem uma direção de quem vai primeiro, quem vai em segundo, quem vai no meio, quem vai no final. Então, tem toda uma estrutura montada, segundo a vontade de Deus, para o povo caminhar, para o povo prosseguir em direção ao propósito. Lembrando, gente, que isso aqui é maravilhoso, porque o próprio Deus está dando a direção para Moisés. Deus está falando para Moisés comunicar para o povo: olha, manda fazer desse jeito, manda fazer daquele outro jeito, organiza dessa forma, pede que eles me tragam isso, pede para eles olharem a nuvem, porque quando a nuvem se mover, eu vou me mover também. Então, até o capítulo 10, né, Deus começa a falar sobre todo esse tipo de organização possível, tudo que você imaginar. Nos mínimos detalhes do povo, Deus direciona eles e fala como eles deveriam prosseguir ou como eles deveriam proceder durante a caminhada. Então, havia uma organização da parte de Deus e uma direção da parte de Deus para que a gente pudesse caminhar em direção ao propósito de Deus. Então, aqui começa a se aplicar algo na nossa vida. Aqui, particularmente na minha visão, isso começa a se aplicar na minha vida. Algo precisa ser organizado. Algo precisa ser colocado no seu devido lugar. Algo precisa ser esclarecido da melhor forma possível para que esse processo seja bem realizado. Para que a gente caminhe segundo o propósito de Deus, de acordo com a organização e de acordo com a direção de Deus para a nossa vida. Então, falando de forma bem clara, não dá para caminhar para o propósito de Deus sem ser organizado no sentido de ouvir a direção de Deus. Não dá para caminhar no propósito de Deus sem saber que precisa algo ser estabelecido. E esse algo que precisa ser estabelecido é algo de Deus para nós como uma direção, como uma diligência, um fundamento que Deus está colocando e dizendo: caminha segundo esse protocolo, caminha segundo essa organização, caminha segundo essas medidas que são necessárias para que a gente possa caminhar. Então, de forma prática na minha vida, e eu estou aplicando isso para mim, eu não posso caminhar em direção a esse propósito de Deus sem que algo seja organizado antes. Sem que algo na minha vida seja colocado no seu devido lugar. Isso se aplica a qualquer coisa que você tenha pensado na sua vida. Por exemplo, a Márcia falou lá no início: a gente não pode perder o foco. Verdade, o foco precisa estar organizado, precisa estar no lugar certo.
O perdão precisa ser liberado. O arrependimento precisa ser estabelecido na sua vida. Você precisa colocar as coisas em ordem segundo o padrão de Deus para a sua vida, segundo o padrão de Deus da sua palavra. Assim nós estaríamos prontos para iniciar a caminhada. Olha que coisa interessante. O povo só começa a caminhar quando Deus dá todas as instruções possíveis. Lá no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo ano do mês, ao 20 do mês, ou seja, 2 anos que passaram para o povo começar a caminhar. 2 anos foram para estabelecer todas as ordens, para consagrar todos aqueles que eram os levitas diante de Deus, para passar bem todo o trabalho que precisa ser realizado para cada tribo, para cada família. Todo mundo precisava saber exatamente o que eles precisariam cumprir durante essa caminhada. E depois de 2 anos que eles estavam ali naquele processo, eles então começaram a caminhar, começaram a andar em direção ao propósito que Deus estabeleceu para a vida deles. Então, eu quero caminhar com vocês, né, talvez nessas mensagens sobre números, que é o que eu estou tirando para a minha vida nesse tempo. Eu quero caminhar com vocês tirando essas lições do povo durante a caminhada no deserto, para que a gente aplique isso na nossa vida, porque nós estamos em direção a esse propósito, nós estamos em direção ao propósito de Deus. Então, a primeira coisa aí, a lição que eu tiro em números, é algo interessante. Deus precisa estabelecer a sua organização. E quando eu falo de organização, eu estou falando de padrão. Então, Deus precisa estabelecer o seu padrão em nossa vida. Não o nosso padrão, é o padrão de Deus que vai ser estabelecido para que a gente possa iniciar a caminhada, para que a gente possa começar a caminhar. Então, foram 2 anos só para começar a caminhar em direção ao propósito de Deus, em direção àquilo que Deus falou sobre a vida deles, como promessa, como herança. Então, algo precisava ser estabelecido. Então, a palavra que eu aplico para nós hoje é: precisamos organizar. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar para começar a caminhada. Precisamos tirar um pouco do nosso padrão, tirar um pouco daquilo que é a nossa visão, tirar um pouco daquilo que a gente acha que deve ser e parar até mesmo de talvez caminhar. Então, uma coisa que eu queria te dizer aqui, que muita gente, às vezes, se confunde. Às vezes você está querendo andar de qualquer jeito, querido. E não é assim que a coisa funciona. Às vezes você está querendo chegar no propósito de Deus na força, na marra. Então não é desse jeito. Deus, antes de liberar o povo para caminhar, deu 2 anos só de ensinamento de como seria essa caminhada, de como eles deveriam proceder durante a caminhada. Então, não estar caminhando não é sinal de que nós estamos parados, no sentido de que nós não estamos evoluindo. Não estar caminhando, no sentido de você não estar vendo nada novo acontecer, não significa que nós não estamos evoluindo, que nós não estamos aprendendo. Então, 2 anos parados lá, no mesmo local, ali naquele deserto do Sinai, não significava que o povo não estava evoluindo na sua mentalidade da Terra Prometida. Eles estavam sim evoluindo, eles só ainda não tinham dado o primeiro passo na caminhada, mas eles estavam aprendendo de Deus, eles estavam sabendo como proceder, eles estavam aprendendo como desmontar toda aquela estrutura do tabernáculo, eles estavam aprendendo qualquer situação que acontecesse durante a caminhada, eles iam ter um ensinamento para aquilo. Então, deixa eu te dizer algo aqui, querido. Talvez você está esperando que algo já aconteça, que as coisas voltem a acontecer de forma rápida, tudo aquilo que a gente está vivendo. Vou te confessar, nós estamos sem pressa nenhuma. A gente não está nem um pouco preocupado com a pressa. Por quê? Porque a gente quer muito que Deus estabeleça a ordem, o princípio e a organização para que a gente comece a andar. Então, isso deveria ser aplicado na sua vida, deveria ser aplicado na minha vida, em todas as áreas. A gente não pode ter uma pressa doida de querer ir ao encontro do propósito de Deus sem antes receber daquilo que é necessário, sem antes entender como vai ser a caminhada. Talvez uma das maiores dificuldades do povo foi não levar a sério tudo que Deus falou nesses 2 anos. Tudo que Deus estabeleceu nesse tempo,
foi a maior dificuldade para que eles pudessem entrar. Quando você for ver, e a gente vai ver esses números, ou em outros livros da Bíblia que você vai encontrar, por exemplo, quando Uzá morre, que tenta segurar a Arca da Aliança, ali o protocolo está errado. Deus disse, olha, para levar os utensílios, os coatitas, né, que tinham que levar os utensílios do tabernáculo, eles tinham que levar na mão. Não podia levar em carroça de boi nem nada. Vai ter aqui, você lê números de 1 a 10, você vai ver que na distribuição ali dos afazeres, quando o povo entrega ofertas de boi, carroças, tudo para os sacerdotes, Deus dá algumas carroças de bois para os filhos de Gerson e para os filhos de Merari, mas para os coatitas não ganha nem boi nem carroça. Por quê? Porque o trabalho deles de levar os utensílios santos, né, os utensílios sagrados, tinha que ser na mão. Não podia levar na carroça nem no boi. E aí você vê esse protocolo se cumprindo lá na frente, Uzá morrendo por causa disso. Você vai ver os filhos de Corá morrendo por causa de não cumprir o protocolo. Você vai ver homens e mulheres sendo mortos durante esse percurso, durante o deserto, porque não cumpriram o protocolo que Deus ensinou durante o período de 2 anos. Então, o que você prefere? É a minha pergunta para você nessa noite, e para mim também, claro. O que a gente prefere? A gente prefere começar a caminhar agora sem saber de tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, só porque a gente quer mostrar para alguém que a gente está caminhando, ou a gente prefere aprender tudo que Deus tem para falar, aprender e receber tudo que Deus tem para a nossa vida, para que aí sim a gente comece a caminhar. Porque depois que começa a caminhada, meu irmão, deixa eu te dizer isso aqui, isso é poderoso. Depois que a gente começa a caminhada, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Então, você vai ter 2 coisas daí. Você vai sofrer em toda a caminhada, podendo até mesmo morrer e não herdar a promessa, que foi o que aconteceu com todos esses homens que foram feitos a contagem no primeiro momento. Ou você pode aprender direitinho todos os preceitos de Deus, organizar a sua vida, organizar a sua estrutura para que você possa ir e conseguir chegar até o final. Então, é uma mensagem para nós. É uma mensagem emergente para a nossa vida. Ela está aqui queimando no meu coração diante de toda essa transição que a gente está propondo viver e de que, de certa forma, vocês acreditam. Creio eu que acreditam. Né? Porque se não acreditar também não tem nem propósito. Mas se acreditam, vocês precisam entender que estamos num processo onde Deus está estabelecendo aquilo que precisa ser estabelecido antes de começar a caminhada. Antes de começar a caminhada, Deus vai estabelecer toda a ordem, Deus vai estabelecer todos os ensinamentos, tudo como deve ser feito, Deus vai estabelecer até que o povo comece a caminhar. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer nesse momento é como está a minha vida? Como está a minha vida? Como a minha organização está sendo feita? A minha família está bem estruturada? É uma pergunta que tem que fazer. Meu casamento, os meus filhos, a minha jeito de lidar com as pessoas, meu jeito de entender as coisas. Como está isso? Isso precisa ser organizado. Isso precisa, de alguma forma, ser estabelecido. Isso precisa ser, de alguma forma, colocado no seu devido lugar para que a gente comece a caminhada, para que a gente comece a boa caminhada e chegar até o final, que é a promessa de Deus. Então, talvez você estava se preocupando de quando a gente ia fazer, de como a gente ia fazer. Deixa eu te dizer isso, eu falei para os líderes aqui, quero confessar para vocês, e quero falar isso também presencialmente, mas eu falei para a galera aqui, por mim a gente já tinha parado. A gente já tinha parado de fazer curso, tinha parado de fazer tudo, para poder entender esse processo da novidade, para poder entender como a gente vai chegar no lugar novo, como a gente vai chegar nesse processo de novidade. Então, a gente está, de certa forma, se distanciando, não para que você pense que a gente não está caminhando, mas já está havendo um distanciamento para que a gente compreenda melhor aquilo que precisa ser feito na caminhada, aquilo que precisa ser feito durante o trajeto, durante ao propósito da promessa. Então, você, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, eu te encorajo
te encorajo a, antes de pensar em caminhar, antes de se desesperar com a caminhada, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu para a sua vida, eu te convido a organizar algo na sua casa, eu te convido a organizar algo na sua vida. Há um processo de organização, de colocar as coisas no seu devido lugar. Não segundo uma coisa bem importante aqui, queria deixar claro para você, para que você também não saia tentando organizar tudo de qualquer jeito, aí achando que tudo que aos seus olhos está errado, né? Não é segundo o seu padrão. Anota aí se você puder. Eu tenho que organizar as coisas, mas não é segundo o meu padrão. Eu tenho que organizar as coisas segundo o padrão de Deus na minha vida. Segundo o padrão que vem do alto para mim. É assim que a coisa deve ser organizada. Porque senão você vai querer organizar as coisas daqui a pouco com o que o mundo está dizendo, com o que a sociedade está dizendo que deve ser feito, com o que você aprendeu na igreja está dizendo que deve ser feito, na escola onde você estuda deve ser feito, no trabalho que alguém falou, te influenciou, ou uma frase bonita que você viu no Facebook. Isso talvez vai influenciar a sua vida. Mas você precisa entender que essa organização que eles viveram de Números, capítulo 1 até o 10, antes de começar a caminhada, não foi segundo o padrão deles. Foi segundo o padrão de Deus na vida deles. Então, nós temos um padrão, meu irmão. Nós temos um padrão para compartilhar. E esse padrão não vem de nós, esse padrão vem de Deus. E é isso que nós precisamos colocar em ordem nesse tempo. Colocar em ordem o padrão de Deus na nossa vida. Sabe qual seria a minha alegria? Se todos nós aqui pudéssemos ter no nosso coração esse desejo. Que desejo, pastor Renan? Que desejo que eu deveria ter no meu coração e que traria bastante alegria à sua vida, né? Como Paulo vai dizer. Paulo vai dizer o seguinte, que aqueles que são liderados devem viver uma vida de acordo com os ensinamentos do seu líder, porque isso traz alegria para a vida dele, né? Paulo está dizendo isso. Então, estou te dando uma dica do que traria alegria para o meu coração nesse momento, como pastor. O que traria alegria para o meu coração nesse momento é que todos nós aqui tivéssemos esse mesmo foco nesse momento. Qual foco? Buscar o padrão de Deus para organizar as coisas. E isso vai começar na sua casa, vai começar nos seus relacionamentos, vai começar na sua maneira de pensar, inclusive. Então, você não vai mais pensar com o seu padrão, né? Eu vejo pessoas que tentam aqui estabelecer coisas para poder caminhar, mas uma coisa precisa ser quebrada. Não é segundo o nosso padrão, é segundo o padrão de Deus na nossa vida. Então, a gente vai estabelecer o padrão de Deus e quando esse padrão é estabelecido, o caminho está livre para poder seguir. Amém. O caminho está livre para poder seguir. A primeira mensagem que eu tirei de Números para a minha vida foi essa. Eu preciso organizar o padrão de Deus na minha vida. Eu preciso colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem para que eu possa começar a caminhar. Então, deixa eu acalmar a sua vida. Você não vai perder tempo achando que está parado. Você está, na verdade, crescendo, evoluindo e aprendendo um padrão para que você possa começar a caminhar. Caminhar sem padrão é um destino furado, é um destino totalmente fora. Você vai ser levado por qualquer coisa que acontece no meio do caminho. Quer ver um exemplo? Faltou comida, o povo não tinha padrão, ficaram desesperados. Faltou água, o povo não tinha padrão, ficou desesperado. Faltou um lugar seguro para ficar, entre aspas, o povo ficou desesperado porque não tinha um padrão. Então, se você tiver um padrão de que Deus é o teu Senhor e que Ele pode te dar algo de comer a hora que você necessitar na sua vida, não vai ser um momento de dificuldade que você vai sair fora daquilo que você é. Amém. Se você estiver no caminho aí do vale da sombra da morte, se você crê que Ele é o teu Deus, você não vai se preocupar, porque 1000 vão cair do seu lado, o outro 1000 à sua direita, você vai ficar de pé. O seu padrão não vai mudar. Se você crê no seu padrão, pode estar acontecendo o que for na sua vida, a pior coisa do mundo, você não vai mudar, porque o seu padrão é o padrão que veio do alto para a sua vida. E isso vai gerar em você só crescimento. Só crescimento. Então, tudo que você passa em Deus durante o deserto, durante esse percurso até o propósito, né? Eu não quero só aplicar o deserto, apesar de Números estar falando de deserto, mas esse caminho até o propósito tem que ser para gerar crescimento na sua vida, senão você não entra na terra.
senão você não entra na terra. Então, você precisa, assim como eu, organizar as coisas segundo o padrão de Deus, para que nesse processo da caminhada só venha crescimento. Ah, só vai dar tudo certo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando der errado, isso também vai gerar crescimento em você. Vai gerar crescimento em mim. Essa é a ideia de Deus. É te provar em todas as situações para te gerar alguém que cresceu, gerar alguém que amadureceu. E isso vai gerar em você alguém digno e apto para possuir a terra prometida. Amém. Possuir aquilo que Deus falou, como propósito para mim e para você.